Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, estamos mais uma vez com o programa Medicina em Destaque, trazendo aqui curiosidades, informações, e os nossos convidados, eles vêm trazer assim aquela curiosidade que você não, em princípio, deixou de buscar na internet. Nós vamos falar também sobre pesquisas que são feitas na internet. Hoje nós vamos falar sobre a cardiologia. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, né? Cerca de 300 mil pessoas no Brasil morrem por ano por doenças cardiovasculares. Em média, dá uma média em 2 óbitos por minuto, ou seja, até o final desse programa, 30 pessoas, estatisticamente, serão declaradas mortas por doenças cardiovasculares. Para falar sobre esse tema, nós trazemos aqui um especialista, um cardiologista, cirurgião cardíaco, especialista também em cirurgia em cardiopatias congênitas, Dr. José Leitão, que nós damos as boas-vindas, já pela segunda vez esteve aqui, esse pessoal pede e a gente tem que acolher, né, esses pedidos. Agradecemos mais uma vez a sua audiência e as boas-vindas do Dr. José Leitão com uma simples pergunta: quais são as doenças cardiovasculares mais comuns? Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de trazer um assunto tão importante. Dentre as doenças cardiovasculares mais comuns, nós temos o infarto agudo de miocárdio, o acidente vascular cerebral e as arritmias malignas, que infelizmente ainda é uma das principais causas de morte nos pacientes que não têm nenhuma comorbidade aparentemente. A atividade de um cardiologista hoje está sobrecarregado, né? A necessidade, cerca de, a maioria da população sofre de doenças correlacionadas ao coração, né? Alguém fala que a hipertensão arterial, por exemplo, é só do adulto, mas tem adultos jovens e crianças também, né? Em que percentual e quais são os sinais para que se dê um diagnóstico de uma hipertensão em crianças? Infelizmente, na grande maioria dos casos, os pacientes, de forma geral, e principalmente crianças, são assintomáticas. Isso nos preocupa, porque quando ocorre alguma manifestação clínica da doença, mesmo sendo a hipertensão, já existe alguma lesão de órgão-alvo. O que é lesão de órgão-alvo? Por exemplo, é um paciente que, quando tem alguma manifestação clínica, já é algum órgão importante. Como a gente falou no início, por exemplo, o infarto. Pode ser a primeira manifestação clínica de um pico hipertensivo ou um AVC hemorrágico. Então, isso é muito grave. Por isso, a importância de procurar um profissional no momento certo, fazer o check-up anualmente e sempre procurar, digamos assim, um especialista para acompanhar, para que esse indivíduo receba as orientações necessárias. Você falou do check-up anualmente, mas assim, antes do check-up, cada pessoa deveria procurar, assim, evitar, assim, estar fugindo daquelas regras que são os fatores de riscos. Quais são esses fatores de riscos? Que conduta deveria tomar? Com certeza, professor. O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia nos direciona, que nos orienta, são as medidas não farmacológicas, que é a prática de atividade física, ter uma reeducação alimentar, largar o sedentarismo e fazer exames precocemente. Digamos assim, se você não sabia que era hipertenso, você não sabia que tem dislipidemia, então a gente vai pesquisar, investigar esse paciente para que ele tenha um acompanhamento adequado. Então, diagnóstico precoce, e como a gente falou muito bem, essas medidas não farmacológicas são importantíssimas para que o paciente tenha uma qualidade de vida. O que é que o cardiologista, o Dr. José Leitão, recomenda? Porque existem pessoas que têm essa sintomatologia, alguém diz assim, você está com a pressão alta, mas ele só vai querer procurar o médico quando tem a primeira pré-cardialgia, a primeira dor torácica, ou o primeiro sintoma de desmaio, como um preâmbulo de um acidente vascular cerebral. O que poderíamos pegar pesado aqui para essa população, para que tomem esse cuidado devido? Normalmente os pacientes, eles sentem cefaleia, dor de cabeça, ou frontal ou occipital. Esses pacientes podem também ter tontura, cansaço aos médios ou pequenos esforços. Os pacientes também que evoluem, principalmente com alguma redução de força. Por exemplo, ele acorda de manhã e tem alguma redução de força do lado direito ou do lado esquerdo. Esses normalmente são os principais sintomas, são sintomas iniciais dos pacientes que são hipertensos ou que possuem algum tipo de
cardiopatia, digamos assim. Além disso, os pacientes que queixam coração acelerado, também é importante procurar um cardiologista para acompanhar. É uma queixa bem comum e normalmente associada ao estresse. Mas, de toda forma, a gente precisa investigar para saber se aquela taquicardia, se o aumento da frequência do coração é benigno ou maligno. Como nós falamos, as doenças cardiovasculares estão entre as que mais matam no mundo. Né? As estatísticas mostram realidades diferentes, por exemplo, de países para outro, ou aqui no Brasil. A diferença aqui no Nordeste, aqui em Alagoas, existem estatísticas que podem diferenciar de estatísticas do Sul? Na verdade, o que a gente observa, professor, que independente da região, acaba sendo a principal causa de mortalidade é a doença cardiovascular. O que vai diferenciar um pouco são, digamos assim, as causas necessariamente ditas. Por exemplo, em algumas regiões o infarto é a principal causa, em outras o AVC, em outras a arritmia, mas de forma geral a gente observa um padrão, onde as doenças cardiovasculares de forma geral são as principais causas de óbito. Outro detalhe importante também é o acompanhamento. Normalmente nas regiões mais subdesenvolvidas, nas regiões mais pobres, a gente sabe da dificuldade do acesso. Então, são pacientes que, por exemplo, caso sofra um infarto agudo do miocárdio, ele não consegue ter um atendimento adequado. Então, isso aumenta a mortalidade. Então, é importante a gente diferenciar também que a falta de assistência é uma predisposição ao aumento da mortalidade dessas doenças cardiovasculares. Além da falta de assistência, precisa melhorar também essa consciência para a prática de exercícios aeróbicos, ou seja, no mínimo 40 minutos por dia. Que mais se recomenda para que não venha a pessoa ser um sedentário ad perpetuum? O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda é a prática de atividade física aeróbica, pelo menos 30 minutos, ou seja, uma caminhada, uma corrida, por pelo menos 5 vezes por semana. Agora, claro, antes de iniciar qualquer atividade física, procurar um médico para que esse paciente seja examinado, faça um eletrocardiograma e ver qual tipo de atividade física é mais adequada para o indivíduo, para o paciente. O que acontece muito é que, às vezes, a pessoa passa a semana toda sem prática de esporte e tem aquela apelada, aquele joguinho de futebol, e aí começa a fazer exercícios assim, que exigem uma atividade física exagerada e pode ter alguma complicação nesse sentido, não? Exatamente. Como a gente falou no início, infelizmente as doenças cardiovasculares elas são silenciosas. Então, quando ocorre uma manifestação clínica, já pode ser tarde demais. Então, todo cuidado é pouco. Sempre fazer um acompanhamento com o médico, pode ser um médico da família, pode ser um cardiologista, mas que esse paciente tenha algum acompanhamento com o profissional. Como você falou, a questão da cefaleia, alguns sinais, alguns sintomas iniciais, ele tem, mas resiste a procurar o médico. Muitos têm plano de saúde, etc. Mas como é que está também essa assistência, né, em termos da cardiologia em nosso estado? Hoje, existem vários projetos no estado de Alagoas. Está sendo construído um hospital, o Hospital do Coração de Alagoas, que é um anexo ao Hospital Metropolitano. Acredito eu que seja inaugurado em meados de fevereiro ou março, que será um hospital apenas de cardiologia, atendimento 100% SUS. Foi inaugurada agora recentemente a Casa do Coração para o atendimento dos pacientes adultos. Nós tínhamos a Casa do Coraçãozinho, que era para a cardiopediatria, e agora foi lançado junto à Fundação Cordial a Casa do Coração. Claro que ainda existe grandes problemas e, como o meu chefe, Dr. Vanderlei, sempre fala, não existe resoluções simples para problemas complexos. Mas a gente tem visto o governo empenhado em tentar melhorar essa assistência para os pacientes que têm algum tipo de cardiopatia ou alguma doença cardiovascular. Como será essa assistência, né? Até que ponto a população vai ter um atendimento especializado em doenças cardiovasculares? Em relação à questão do cronograma, o que a gente tem focado é em relação ao atendimento, principalmente ambulatorial, que falta muito no nosso estado. A gente sabe da dificuldade, e é um dado interessante, até para quem tem convênio. Normalmente os consultórios cheios, lotados. Então, imagine para os pacientes do SUS. Sim. Então, a gente está tentando ampliar essa rede ambulatorial. Porque, claro, você tratando no início, você evita que esse paciente piore. Verdade. Pensando em gestão pública, a gente sabe que é muito mais fácil você tratar esse paciente
preventivamente ou ter um diagnóstico precoce e acompanhá-lo ambulatorialmente do que ele ter um infarto, do que ele ter um AVC. Financeiramente falando, onera muito para o Estado, para o governo, não só o governo estadual, o governo federal. Então, tomara que nos próximos anos esses avanços continuem. E a nossa meta é que a população tenha uma assistência melhor, cada dia mais e mais. Diante das doenças cardiovasculares, né, nós temos... poder falar um pouquinho da aterosclerose, o que é a aterosclerose, se ela é comum e como é que ela acontece? É mais comum do que a gente imagina. Assim como as outras doenças cardiovasculares, quando a gente tem alguma manifestação clínica já é bem grave. Por exemplo, às vezes um paciente que tem um pé diabético, na grande maioria das vezes, não é só a neuropatia diabética, é alguma obstrução arterial, que é o que a gente chama de DALP, que é a doença aterosclerótica obstrutiva periférica. Então, a formação dessas placas de gordura que obstruem os vasos, principalmente os vasos menores, levam a consequências gravíssimas, sendo uma das principais causas de morte de doença cardiovascular, porque a doença aterosclerótica é o que vai levar ao AVC isquêmico, é o que vai levar ao infarto agudo de miocárdio. Normalmente, a ruptura dessas placas que levam à formação de trombos, esses trombos levam ao infarto ou ao AVC. Na verdade, a ruptura se desloca dali, né? Sai aquele trombo e vai obstruir alguma artéria lá na frente, que pode ser de diversos órgãos, né? Exatamente. Hoje a gente sabe, por isso que é importante a anatomopatologia e a fisiologia, entender a doença. Muitas vezes a gente vê uma obstrução de 70%, mas aquela placa é uma placa estável. E a gente pega uma obstrução de 30%, mas é uma placa instável. Eu lhe garanto que essa placa instável ela é muito mais grave do que essa lesão de 70%. Por quê? Porque o que causa o infarto não é simplesmente a obstrução, é a ruptura dessa placa instável, independente de ser 30%, 40% ou 50%. Por isso a importância do uso das estatinas, que servem para estabilizar essas placas de gordura. Estabilizam de que maneira? Elas evitam a ruptura dessas placas, porque as estatinas elas diminuem também essa reação inflamatória no organismo. É tanto que as estatinas servem de forma coadjuvante para o tratamento de algumas arritmias, isso é bem interessante. Então, digamos assim, essa atividade anti-inflamatória das estatinas faz com que ocorra uma estabilização dessas placas, ou seja, evita a ruptura. E em alguns casos, pacientes que fazem um acompanhamento adequado, existe uma redução do tamanho dessas placas. E quais os processos diagnósticos, né? Quais os meios que a gente chama de propedêutica, né? Para um fiel diagnóstico da existência dessas placas e, às vezes, já no início dos primeiros sintomas por um deslocamento? Como o próprio nome já diz, são exames complementares. O principal diagnóstico é o diagnóstico clínico. É você passar por um médico, fazer a palpação do pulso pedioso, pulso tibial, pulso femoral, observar a sintomatologia do paciente. E aí sim, depois desse exame físico adequado, você partir para uma investigação com exames complementares. Normalmente são pacientes acima de 40 anos ou que possuem uma história familiar muito forte. Porque a principal causa de doença aterosclerótica, além dos hábitos alimentares, do sedentarismo, é a história familiar. A gente sabe hoje que o próprio organismo ele produz colesterol ruim. Então, mesmo um paciente jovem, mesmo um paciente adolescente, ele pode ter dislipidemia. E essa dislipidemia não tratada pode gerar consequências graves na vida adulta. Por isso que a importância desse acompanhamento, mesmo do adolescente, com um pediatra ou um cardiopediatra, porque tendo diagnóstico precoce eu consigo prevenir outras doenças mais graves. Aí nós estamos aqui no Novembro Azul, né, onde fica direcionada a questão da próstata, das doenças relacionadas à próstata, mas aproveite esse momento em que se está se investigando, né, está indo ao urologista, que também cuide do coração, né, que interessa uma próstata boa, sadia, se você tem um coração sofrido, né, não sofrido no sentido romântico da coisa, mas um coração que é portador de algumas placas de ateromas arteriais, né? Com certeza, importante o que o senhor disse, porque na nossa formação, pelo menos a partir da minha geração, existe uma formação mais generalista. Então, a importância do médico, como o senhor falou, eu sou especialista em cardiopatia congênita, mas eu sou médico. Sim. Então, eu preciso entender um pouco, não só de cardiopatia congênita, mas de todas as áreas. Então, normalmente no meu consultório, eu sempre faço um check-up, eu peço a investigação para câncer de próstata, no caso da mulher, rotina da mulher. Então, é importante isso. Mesmo sendo o Novembro Azul, a gente não pode esquecer das outras doenças. Verdade.
E lembrar que o aumento do atendimento de pacientes que buscam cardiologista aumentou muito pós-Covid, por conta de algumas consequências que o Covid pode trazer ao coração. É interessante também. Além das famílias e das pessoas procurarem mudanças de hábito, ficaram com medo por conta do Covid, que a gente sabe que o sedentarismo e a obesidade estão intrinsecamente relacionados à maior mortalidade. Então, a população ficou um pouco mais atenta e está buscando, na verdade, o acompanhamento com cardiologista para que evite-se complicações mais graves com o Covid. Mas lembrando que o Covid também pode trazer sequelas cardiovasculares importantes. Então, essas medidas restritivas também, né, fizeram com que os pacientes ficassem em casa, não procurassem um médico. Isso aumentou estatisticamente em termos de hipertensão ou doenças cardiovasculares? Sem dúvida alguma. Isso na primeira onda, nos Estados Unidos e Nova York, foi realizado um trabalho que mostrou que aumentou a mortalidade por infarto em 8 vezes. Por quê? Os pacientes, mesmo tendo sintomas clássicos, dor no peito, arritmia, eles não procuravam serviço de urgência e emergência com medo de adquirir Covid. Olha aí. Ou pelo serviço de urgência e emergência estarem lotados também. A gente, infelizmente, passou por isso no nosso estado. O Brasil e o mundo sofreu isso. Então, você vê a importância de ter um acompanhamento adequado e uma assistência adequada na urgência e emergência também. Então, veja, mesmo um país de primeiro mundo, aumentou em 8 vezes a mortalidade por infarto. Isso considerando as estatísticas que nós falamos, né? De 300 mil óbitos por ano aqui no nosso país. Aumentando isso 8 vezes, né? Não chega tanto assim em termos de óbito, mas em termos de se diagnosticar, né? E de ter que se investir mais em termos de tratamento. Aí a pergunta agora que lhe faço é: quando é que a cirurgia entra nesse caso, né? Normalmente a gente trata as sequelas. As sequelas. Digamos assim, são os pacientes que possuem uma doença aterosclerótica difusa. É o paciente que precisa fazer a famigerada ponte de Safena, que é a cirurgia de revascularização miocárdica. Além disso, a doença aterosclerótica leva a problemas tanto na válvula mitral quanto na válvula aórtica, principalmente na válvula aórtica nos pacientes mais idosos. Então, para que evite que o paciente chegue até mim, cirurgião cardíaco, é bom que ele se cuide, que ele receba um tratamento adequado. Então, normalmente o cirurgião cardíaco, infelizmente, ele já recebe o paciente com sequelas da falta de cuidado, da falta de um acompanhamento adequado. E em que consiste essas cirurgias? Tem umas que fazem a angioplastia, é feita, e tem a ponte safena, que outros procedimentos cirúrgicos podem ser admitidos diante dessas doenças ateroscleróticas. Exatamente. Hoje, cardiologia, a cirurgia cardíaca de forma geral, é um campo muito vasto. Então, nós temos dentro da cardiologia a hemodinâmica, como o senhor falou muito bem, a questão da angioplastia, que são onde a gente consegue tratar lesões menos complexas, obstruções coronarianas menos complexas, de 1, 2 ou 3 vasos comprometidos. A cirurgia de revascularização, a cirurgia cardíaca de forma geral, normalmente é quando a gente não consegue tratar com angioplastia, ou seja, lesões mais complexas, então eu preciso tratar com a cirurgia de ponte safena, que, diga-se de passagem, continua sendo o melhor tratamento, tendo um resultado melhor do que o stent, quando a gente estuda isso a longo prazo, principalmente nos pacientes diabéticos. Mas com a avançada tecnologia, acredito eu que a tendência é que tudo seja endovascular. Então, além disso, tem um tratamento endovascular das cardiopatias congênitas, fechamento de CIA, fechamento de foramen oval patente, fechamento de PCA. Além disso, nós temos também a eletrofisiologia e a arritmia, que é uma área voltada para os pacientes que possuem algum tipo de arritmia maligna, onde através de um catéter eu consigo estudar a atividade elétrica do coração do meu paciente e tratar. Então, você vê o avanço que tivemos nos últimos 50 anos na cardiologia e da cirurgia cardíaca. A ablação, né? A ablação. A ablação. É frequente esse procedimento? É bem comum. Bem comum. É bem comum. Porque... Poderia explicar, mais ou menos, para o nosso telespectador, em que consiste a ablação? O paciente é portador de uma arritmia cardíaca maligna, né? Poderíamos dizer? Exatamente. É um paciente que ele tem algum tipo de arritmia. Então, para investigar esse tipo específico de arritmia, ou uma fibrilação atrial, uma taquicardia supraventricular, uma taquicardia ventricular, é necessário eu fazer um exame chamado estudo eletrofisiológico, onde eu vou fazer um mapeamento da atividade elétrica do meu coração. E a depender do tipo de arritmia, por exemplo, Wolff-Parkinson-White,
onde eu tenho uma via anômala, eu consigo detectar onde fica esse feixe anômalo, ou seja, esse feixezinho a mais, esse fiozinho a mais no coração, e através da ablação eu consigo queimar dentro do coração, sem precisar fazer uma cirurgia aberta, eu consigo tratar também a patologia. Então, a medicina e principalmente a cardiologia tem avançado muito nos últimos 50 anos. Essa pergunta, quais os principais avanços, né, em cardiologia hoje e aqui também no estado? Dentre a cirurgia cardíaca, nós temos hoje a TAV, que é a Transapical Valve, onde eu consigo fazer uma troca valvar, na verdade um implante de uma prótese, por via endovascular. Então, a tendência é que as cirurgias valvares eu não precise mais fazer a cirurgia aberta. Eu faço o tratamento endovascular. No momento, a gente indica esse tipo de procedimento para os pacientes idosos, pacientes com risco cirúrgico muito elevado, porque a gente ainda não sabe a durabilidade exata dessas válvulas. Então, para esses pacientes senis, para os pacientes mais velhos ou pacientes com risco moderado a grave, a gente indica esse tipo de tratamento. Mas a tendência é que a gente tente não fazer esses procedimentos de forma tão invasiva. Invasiva, aberta, né? Exatamente. E dentro da cirurgia cardíaca, nós estamos fazendo os procedimentos minimamente invasivos. Além dessas trocas valvares ou implantes valvares via endovascular, cirurgias cardíacas com incisões menores, por toracotomia lateral, toracotomia mediana, porque a literatura tem mostrado, além de ter o mesmo resultado da cirurgia convencional, o pós-operatório desse paciente é muito melhor, com risco menor de infecção e um tempo de internamento menor. Mas o telespectador não vai fazer isso, até porque é um procedimento médico, mas assim, uma troca valvar via vascular, né, via venosa, né? Depende do tipo, a posição da válvula, mas na grande maioria das vezes é arterial. Arterial. E o que consiste? Que aparelho é? Ele vai lá e não é nem robótica, né? Não. A gente coloca o paciente na sala de hemodinâmica, pega essa válvula e amassa ela todinha, coloca ela dentro de um caninho. Mas isso já com a circulação extracorpórea? Não, sem circulação extracorpórea. Em alguns serviços a gente faz simplesmente, sem precisar entubar o paciente, só com anestesia local. Olha o avanço. Olha o avanço. O procedimento é realizado, se for viável, claro, com a punção na artéria femoral, apenas. Então, faz uma punção na artéria femoral, eu amasso essa válvula e, através de um catéter, eu transporto essa válvula, essa prótese, por exemplo, até a válvula aórtica. E aí eu balono e implanto essa prótese biológica na posição aórtica. Eu posso fazer isso na posição pulmonar e posso fazer isso também em posição mitral. Em válvula tricúspide ainda não tem nenhum trabalho relacionado à TAV, mas futuramente eu acredito que tenha. Mas hoje a gente emprega mais esse tipo de procedimento para a válvula aórtica. Mas é um procedimento fantástico. Imagine você realizar um procedimento cirúrgico que antes demorava horas e conseguir fazer isso em 1 hora, 1 hora e meia no máximo, onde seu paciente em 2, 3 dias vai de alta para casa, sem precisar fazer uma cirurgia aberta, porque é um trauma muito grande. Existe aqui em Alagoas algum biotério onde se faça essas cirurgias experimentais? Ou os centros que fazem, assim, as pessoas aqui se deslocam e fazem esse treinamento lá? E como é que está essa atualização do profissional, cirurgião cardíaco pediátrico também, né? Como é que fica essa atualização? Hoje, no estado de Alagoas, nós temos um serviço de referência que é o Hospital do Coração de Alagoas. Lá é realizado a TAV, tanto pela equipe de cirurgia cardíaca quanto pela equipe de hemodinâmica. Eu acredito que na Santa Casa de Marcel também. É um treinamento que não é um treinamento. Nossa equipe, que é a equipe do Dr. Vanderlei, já realiza esse tipo de procedimento lá no Hospital do Coração, inclusive. Maravilha. Uma questão que a gente chama muito a atenção é a questão da atualização do profissional, o cardiologista. É um cardiologista, mas está na cidade longínqua, muita atividade, muitos pacientes, a hipertensão está lá, o consultório cheio. Há desculpas para uma não atualização ou se essa equipe já pensou também de chegar nesse cardiologista que está no interior ou também num profissional clínico que está na linha de frente para ter alguma
atualização nesse sentido? Porque o que se chama muita atenção, o pessoal diz, terminei. Às vezes eu atendo um paciente, aí a menina diz, você está estudando? Não, já terminei. Eu disse, eu não terminei ainda, você já terminou? Eu disse, não, terminei o secundário, vou fazer vestibular. Mas assim, às vezes acontece de o paciente chegar no interior e parar, né? Não ter um curso de atualização, um espaço para atualização. Já pensaram nisso também, de chegar a dar um treinamento para esse pessoal que está lá na linha de frente? Com certeza. Nos momentos de guerra, nos momentos de dificuldade, há crescimento da humanidade. Então, durante a pandemia, a questão da telemedicina, dessas aulas e reuniões virtuais, facilitou demais essa questão do acesso à informação, que já vinha crescendo muito. E hoje nós temos um acesso muito mais fácil. Então, você consegue, por exemplo, fazer um curso teórico de TAV através do seu computador. Não quer dizer que você esteja apto a realizar o procedimento, mas você pelo menos tem uma noção básica de como é feito aquele tipo de procedimento e após esse debate teórico, após essa aula teórica, procurar um serviço para que se capacite. Então, esse acesso à informação hoje, através da internet, facilitou demais a disseminação do conhecimento. E é interessante que o paciente, muitas vezes, né, professor, chega no nosso consultório já não só dando o diagnóstico, mas indicando o tratamento. É verdade. Ele pesquisa e vê se, não, doutor, eu quero ser tratado através dessa válvula. Eu quero fazer esse tipo de cirurgia porque eu vi que é o melhor. Então, a disseminação de informação não é só para o profissional, mas para a população de forma geral. E isso é interessante. É bom e ruim ao mesmo tempo. É isso que eu ia perguntar. Até que ponto deve acreditar nessas informações obtidas na internet? Exatamente, é um problema, é uma solução e acaba trazendo um problema grave também, porque muitas vezes o paciente não tem indicação de realizar esse tipo de procedimento ou não é o mais adequado, mas ele acaba procurando vários profissionais porque ele quer aquele tipo de cirurgia. Então, esse acesso à informação, como eu falei, traz benefícios e ao mesmo tempo pode trazer alguns malefícios para o paciente. Fora a história das fake news. Sim. Infelizmente, informações falsas são disseminadas de forma muito rápida. Isso acaba prejudicando muito e a gente viu isso muito na pandemia. O prejuízo que essa desinformação trouxe para a população. E hoje eu lhe digo com toda convicção, a desinformação mata mais do que a informação. A desinformação mata mais do que o Covid. A desinformação mata mais do que qualquer doença. E o que aconselha? O que é que poderia aconselhar? Assim, o que é que a Sociedade Alagoana Brasileira de Cardiologia aconselha ao leigo na obtenção dessas informações? Quando é que se tem uma informação segura acerca daquela patologia que ele está procurando lá? Hoje no site da SBC, ou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, você tem várias informações sobre assuntos corriqueiros, sobre assuntos cotidianos, onde você vai ter naquele site, por exemplo, um assunto que possa confiar, uma informação confiável. Ou procurar um profissional, procurar o seu médico, ou um fisioterapeuta, um enfermeiro, enfim, um profissional da área da saúde que você possa confiar naquela informação. Como eu falei, antigamente nós tínhamos um problema onde a informação não chegava ao povo. E hoje é o contrário. Hoje você tem uma enxurrada, exatamente. Chega muita informação e a maior dificuldade que nós temos é filtrar aquilo que é bom, aquilo que é confiável. Então, procurar uma pessoa, um profissional que você possa confiar. Não simplesmente acreditar numa rede de transmissão de WhatsApp ou porque alguém postou no Instagram ou em qualquer outra rede social que aquilo ali é verdade. O que está na internet não necessariamente é verdade. Eu sei que parece que é óbvio o que eu estou dizendo, mas é importante reforçar esse tipo de informação. Infelizmente, quantas pessoas deixaram de receber a vacina do Covid porque ouviu uma fake news dizendo que a vacina do Covid mata. Hoje, infelizmente, o que a gente tem observado é que em torno de 98% dos pacientes intubados são pacientes que não receberam a vacina. Mas isso, dentro de serviços, você também atua em que hospitais? Lá? No Hospital da Mulher? Também? No Hospital da Mulher, sou plantonista de lá. Que também lá faz internamento de paciente doente de Covid, não é isso? Lá é um hospital exclusivamente Covid. Com a diminuição do número de casos, alguns leitos foram abertos para os pacientes da cirurgia vascular. Certo. E lá a gente, graças a Deus, tem conseguido dar uma assistência muito boa aos nossos pacientes. E aí o que a gente tem percebido é uma redução do número de internamentos por Covid. Graças a Deus, né? Isso é uma notícia fantástica. Com certeza, não só pela vacina, mas os cuidados da população. Mas a vacina é fundamental. E o que a gente tem observado lá, que bate com a estatística nacional. Como eu falei, 98% dos pacientes graves
são pacientes que não receberam a vacina. E hoje não tem justificativa. Hoje você vai em qualquer posto de vacinação, você nem pega mais fila. A importância da vacina para que possamos retomar a economia, para que possamos retomar a nossa vida é fundamental. É importantíssimo. E quanto à vacina em crianças? Ainda tem aqui, ó, Círio João. É um assunto polêmico. É um assunto polêmico, né? Mas é um assunto importante. A vacina da Pfizer foi a única vacina no momento liberada para crianças em torno de 5 a 11 anos ou a 12 anos. É importante porque essas crianças ou adolescentes, enfim, receberem a vacina para evitar a circulação do vírus. Nós sabemos que as crianças dificilmente vão evoluir com a forma grave da doença. Alguns grupos específicos, crianças imunodeprimidas, crianças que têm alguma doença inflamatória, alguma doença reumática, têm algum fator de risco. Mas na grande maioria dos pacientes, crianças, pacientes pediátricos que adquirem Covid, eles vão evoluir com a forma benigna da doença. Então, tem esse é o grande X da questão. Vale a pena vacinar ou não? Na minha opinião, como médico, eu acredito que sim, é importante a criança ser vacinada para evitar a circulação do vírus. Você está no hospital, que é referência em termos de assistência à mulher, a gestante e a vacinação. Ela está gestante, toma essa vacinação, até porque isso somete ao trabalho, existe o afastamento das mulheres de suas atividades nesse período pandêmico, a mulher gestante. O Congresso já aprovou o retorno, mas falta o Senado ratificar essa decisão. E como é que você, do seu ponto de vista, o que é que tem lá no Hospital da Mulher que fala a respeito dessa vacinação da mulher gestante? Gestantes vacinadas, eu acredito que possam retomar sim as atividades, podem sim retornar ao trabalho. Na primeira onda, o que a gente observou foi que as gestantes evoluíam com forma grave da doença, tinha uma predisposição maior, infelizmente. Mas após o início da vacinação e a liberação dessa vacina para as gestantes, reduziu muito o índice de gestantes que precisaram de internamento por conta de Covid. Então, a gestante vacinada, na minha opinião, deve retomar as atividades, sim. Falta a lei que às vezes estão protegidas, né, por conta da... E outra coisa, professor, a gente sabe que essa doença ela não vai parar de circular tão cedo. Isso é importante. Mas, Leitão, você é pessimista? Não, isso é o que a literatura nos mostra. Serão pelo menos... A sífilis, né? Quantos anos? A lepra, né? H1N1. Milhares de anos. Exatamente. H1N1. Então, por ser um vírus mutagênico, ele muta com muita facilidade, provavelmente a gente vai ter pelo menos uns 5, 10 anos lidando com essa doença. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com o vírus, com o coronavírus. Não é simplesmente 1 ano, 2 anos, não. Então, a gente tem que aprender a conviver com a doença. Não é aceitar a doença, claro, mas a gente tem que manter essas medidas, não só a vacinação, mas tentar manter o mínimo de cuidado, o cuidado necessário para que a gente possa retomar a nossa vida normal. Até que quando é que se tira essas máscaras, né? Alguns países já tomaram essas medidas assim, mas assim, cautelosos. Exato. Né? O que chama muita atenção agora é o nosso carnaval, né? A volta do nosso carnaval, a gente não sabe se entrou por lá e se agora tem alguma cepa mutante. Eu acredito que todos nós devemos ter esses cuidados necessários a fim de que nos tornemos não só o portador da doença, mas também como o agente multiplicador da propagação. Sobre doenças, Covid e crianças com doenças cardíacas ou algumas patologias congênitas ou não, como é que se comportaram também nesse período pandêmico? Na verdade, graças a Deus, não houve, digamos assim, uma relação, um aumento da mortalidade dessas crianças cardiopatas com o Covid. Isso foi bom, isso é favorável, mas com a liberação da vacina da Pfizer para crianças e adolescentes, a gente está dando prioridade para os pacientes que têm algum tipo de cardiopatia congênita, porque é uma doença ainda muito nova. Além da gente não saber exatamente qual é o grupo de risco para as crianças e adolescentes, a gente também não sabe quais são as sequelas a longo prazo. Então, pensando nisso, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria já liberou o uso da vacina para crianças que possuem algum tipo de comorbidade, incluindo os pacientes portadores de cardiopatia congênita. E do seu ponto de vista, ratifica... Você concorda? Concordo, sou totalmente favorável que essas crianças sejam vacinadas.
além de evitar a disseminação da doença, como eu falei, a gente não sabe o avançar dessa doença, a gente não sabe qual será a próxima. Em fases escolares e pode levar isso para casa, né, também. Exatamente. Ainda tem os idosos, tem os avós e outros. Exatamente. Que a grande preocupação não é o paciente jovem, a gente sabe que o paciente jovem vai evoluir bem, o adulto jovem, por exemplo. O grande problema é o adulto jovem levar para o idoso, que a gente sabe que vai sofrer. A gente sabe que ele pode evoluir com a forma grave da doença. Então, todo cuidado é pouco. Então, se a vacina está liberada, vacine seu filho. Se ele tem algum probleminha no coração, se ele tem direito à vacina, vacine seu filho. Porque a gente não sabe como é que será essa doença a longo prazo. E, infelizmente, podem existir outras mutações mais graves, que podem afetar a criança também, como foi na gripe espanhola. Na primeira onda da gripe espanhola, apenas pacientes idosos. Já na segunda onda, que foi a fase mais crítica da doença, pacientes jovens foram acometidos, assim como foi no Covid. A primeira onda foram pacientes mais idosos, pacientes com cardiopatas, pacientes sequelados. Mas nessa segunda onda, a gente observou internamento de adulto jovem. Infelizmente, essas cepas, essas variantes, podem gerar um novo vírus, digamos assim, e trazer um comprometimento maior. E qual é a principal defesa que nós temos? A vacina. A gente sabe que, inclusive, a Coronavac, ela atua nessas variantes, ela é eficaz em relação às variantes. Então, a vacinação é de suma importância. Já que a sua atividade assim, mostra assim, um profissional de um conhecimento eclético, às vezes você é especialista e só pensa naquilo. Eu lembro que eu nem fazia medicina quando o Dr. Jaime Carneiro foi uma pessoa que me inspirou lá, ficava muito feliz quando carregava a mala dele, da bolsa, e lá no interior de Viçosa, e tinha um pessoal tomando uma cervejinha, um médico, e tinha um cardiologista, tinha um pneumologista, e a mulher entrou em trabalho de parto, todos os médicos ali. Aí quem vai fazer o parto? Não, eu sou cardiologista, não, eu sou pneumologista, eu sou nefrologista. Aí ele, como médico do interior, né, numa palestra inclusive que ele deu sobre 30 anos de atividades médicas no interior. E ele foi lá e fez o parto, mas no meio de tantos médicos, né, é exatamente essa atividade. Então, não basta ser só médico para ser um cardiologista, tem que ter a sua especialidade. Eu já digo isso também, não basta ser só médico para ser um legista, mas além de legista, você também tem que conhecer a medicina como um todo, como já foi dito, quem só a medicina sabe, nem a medicina sabe. Pergunto, assim, nesse sentido, em termos de cirurgia cardiopatia congênita, na aterosclerose, no infarto, etc., mas na parte medicamentosa, né? Como você orienta a pessoa, tanto medicamentos que venham a prevenir a formação das placas de ateromas e como também manter os níveis pressóricos normais. Em termos de medicamento, avançou também? Com certeza. Só um exemplo, uma medicação para insuficiência cardíaca secundária, que é o Entresto. Essa medicação, até na minha prática clínica, chegam alguns pacientes cardiopatas com insuficiência cardíaca, que a gente faz o acompanhamento desses pacientes, e em especial os pacientes que fazem uso dessa medicação. Reduziu a mortalidade de forma drástica. Eu tenho um paciente que tinha uma fração de ejeção de 35% com insuficiência mitral importante, uma senhorinha de 79 anos. E aí, com a otimização da medicação, a fração de ejeção dela foi para 55%, e essa insuficiência mitral que era importante ficou leve. Então, olha a importância do tratamento medicamentoso e olha o quanto nós avançamos. Uma paciente como essa seria uma paciente, digamos assim, sem prognóstico algum. A gente sabe que o paciente, uma vez diagnosticado com insuficiência cardíaca, a mortalidade nos próximos 5 anos é absurda, muito alta, mata mais inclusive do que o próprio câncer. Então, com o avanço do tratamento medicamentoso, a otimização do beta-bloqueador, o IECA, o BRA, os inibidores de bomba os inibidores de potássio, enfim, todas essas medicações melhoram muito e reduzem a mortalidade, trazendo não só a redução da mortalidade, mas qualidade de vida para o paciente cardiopata. Hoje, trabalhos mostram que o paciente que tem doença aterosclerótica coronariana, ele tem um grande benefício com o tratamento medicamentoso. Em algumas situações, ele se equipara à intervenção ou por hemodinâmica ou cirúrgica. Então, se eu consigo otimizar a medicação desse paciente,
na grande maioria das vezes, eu nem preciso colocar stent e nem fazer a cirurgia aberta. Apenas com tratamento medicamentoso e principalmente a mudança de hábitos. Fazendo uma reabilitação cardiopulmonar adequada, que isso também é importante, o atendimento da equipe multiprofissional para o paciente que já tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca. A reabilitação com o fisioterapeuta, com o educador físico, o acompanhamento com o nutricionista, não só para a redução de sal, mas alguns alimentos que conseguem, digamos assim, mudar a evolução desse paciente, é de fundamental importância. Tinha um outro paciente nosso com uma fração de ejeção de 25%, 28%. Essa paciente tinha uma vida normal, professor. Quem olha assim não acreditava que o coração era o coração daquela paciente, daquela pessoa. Mas por quê? Seguia o acompanhamento, fazia a reabilitação, tomava todas as medicações, seguia todas as orientações que era realizada por nós. Então, o tratamento medicamentoso avançou bastante nos últimos 10, 15 anos. Em que consiste a reabilitação, né? Eu tenho a sobrinha cardiologista, doutora Larissa Ciola, que ela fez 2 anos de residência em clínica, 2 em cardiologia e fez mais 1 em reabilitação. Né? Em que consiste, para os nossos telespectadores, essa é uma área de atuação. Né? É uma área de atuação importantíssima, porque a reabilitação cardiopulmonar, como eu falei, muda o curso e a evolução do paciente, não só reduzindo mortalidade, mas em morbidade. Você tem um paciente que antes ele vivia em casa, acamado, depressivo, e ele passa a ter qualidade de vida. A reabilitação precisa de um acompanhamento muito profissional. Existe um exame, que é o ergospirométrico, onde eu consigo avaliar a capacidade funcional do meu paciente de forma mais adequada. Ele lembra muito do teste ergométrico. Sim. É um teste ergométrico, só que você avalia também a questão da oxigenação. Então, eu consigo avaliar de forma adequada a capacidade funcional do meu paciente. A partir do momento que eu tenho esse diagnóstico e sei qual é o limite do meu paciente, eu vou tentando otimizar a atividade física para que ele consiga superar os seus limites. Eu conversando ontem com uma amiga minha médica, um paciente com CDI, ele simplesmente é triatleta. Um paciente que possui um cardioversão implantável, que tinha um diagnóstico de insuficiência cardíaca. E hoje, através da reabilitação, da medicação e do acompanhamento adequado com a equipe multiprofissional, ele se tornou triatleta. No passado não existia isso. Então, hoje nós conseguimos dar qualidade de vida para o paciente cardiopata. Também ela não atua só no paciente doente, mas também nessa avaliação do atleta, né? Onde ele muitas vezes é um atleta profissional e precisa desenvolver uma melhor capacidade, como avaliar para se investir também em cuidados ou tratamentos para que tenha uma maior eficiência na sua atividade profissional. Exato. Hoje existe uma subespecialidade da medicina que está mais evidente agora, que é a medicina do esporte. Sim. E muitos cardiologistas acabam fazendo essa subespecialidade, porque é muito comum, não tem como a gente dividir essa questão da cardiologia, do sistema cardiovascular com o desempenho do atleta. Não. Então, é de suma importância ter acompanhamento com o profissional. Além disso, não é incomum nós vermos pacientes jovens, atletas morrendo, tendo morte súbita durante um jogo. Provavelmente esse atleta não teve um diagnóstico precoce. A principal causa de morte súbita no paciente jovem é cardiovascular. São arritmias malignas, principalmente no miocardiopatia hipertrófica, que tem um fator genético muito forte e são pacientes que não tiveram um diagnóstico precoce. Ou seja, se ele tivesse o diagnóstico, um acompanhamento adequado, infelizmente não teria acontecido aquilo. Notícias lhe chegam aos ouvidos, por exemplo, nós temos 2 times em Alagoas beirando lá, um já dentro, o outro perto também, aí para a primeira etapa, né, do Brasileirão, né, para a primeira divisão. Há assim trabalhos que mostram, ou eles procuram também, algum serviço tem dado esse tipo de assistência a esses atletas? Com certeza. Os 2 principais times, né, o CSA e o CRB, Isso. estão disputando aí uma vaga para a Série A. Tomara que os 2 consigam subir. Para o estado de Alagoas é importantíssimo. Mas sim, hoje, com o avançar da medicina, não se permite mais esse tipo de falha. Então, atleta de alta performance, e principalmente um atleta que é atrelado a um time, eles têm todo um acompanhamento, inclusive aqui no nosso estado. Existe um grupo de médicos e, dentre eles, cardiologistas que fazem o acompanhamento desses pacientes.
Inclusive um deles é o Alex Vieira, doutor Alex Vieira. Se eu não me engano, ele é médico do CRB. Sim. Regateando doente também. E ele faz o acompanhamento desses pacientes. Ele faz, inclusive, o teste ergométrico. Então, é importante ter esse acompanhamento médico próximo, porque qualquer deslize pode levar à morte de um paciente. Isso é terrível. Imagine um jovem, um jogador, no auge da sua carreira, infelizmente, a falecer por conta de um erro de diagnóstico. É péssimo. Quando eu fiz meu curso de especialização em medicina do trabalho, eu tive o professor Hudson Couto, lá de Minas, ele me deu o curso aqui, e ele é ergonomista, não é? Na ergonomia fala das fadigas, e ele, salvo engano, essa informação chegou de que ele deu uma assistência também na Ayrton Senna no início da carreira. Ele chegava perto do final, ele liderando, parava, percebeu-se que era uma distância que tinha entre o acelerador e exigia muito da musculatura, e você diminuindo essa distância, não havia essa fadiga e ele não cansava tanta musculatura, e a partir daí deu para perceber a grande número de vitórias. O atleta também, futebolístico, né, recebendo esse tipo de informação, com certeza melhora a sua qualidade, né, em termos de jogar os dois. Com certeza. Os dois tempos, aí sem fadiga. A medicina do esporte está intimamente relacionada ao desempenho do atleta também. Então, você vê hoje, percebe-se um aumento da quebra de recordes. Então, o desempenho do atleta está intimamente relacionado com o tipo de assistência que ele tem. Não só com o educador físico, com o nutricionista, mas com o médico. Então, essa equipe multiprofissional ajuda na melhora do desempenho. Gosto sempre de dizer isso, as grandes conquistas são realizadas em pequenos detalhes. Se você não sendo um atleta profissional, mas sendo um homem que está bravo, uma mulher que trabalha no seu dia a dia, que recomendações da Heilbra que se torna um eterno atleta da família? Então, assim, como a gente falou no início, evitar o sedentarismo, alimentos saudáveis, no caso, um pouco carboidrato, rico em proteínas. Além disso, fazer um acompanhamento com a equipe multiprofissional, procurar um médico, procurar um nutricionista, de preferência, se possível, procurar um personal também, para que você tenha uma atividade física focada para você. A atividade física deve ser personalizada. Cada indivíduo tem uma capacidade funcional, uma capacidade física diferente do outro. Então, por exemplo, talvez para o meu tipo de corpo o tênis não seja favorável, então melhor para a minha corrida. Só um exemplo. Então, procurar uma equipe muito profissional, procurar um médico, educador físico, para que ele tenha um acompanhamento adequado e ver o tipo de atividade mais específica para ele. Nós agradecemos ao Dr. José Leitão por estar conosco, você também pela sua audiência, muito obrigado, ao cardiologista, cirurgião cardíaco em cardiopatia congênita, que nos deu o prazer de estar aqui conosco. Nós estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser, e Dr. José Leitão, muito obrigado. Eu que agradeço. Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.